José Sarney de 1985 a 1990. O primeiro civil a alcançar o cargo de presidente depois da ditadura militar. Entretanto, mesmo com a campanha pelas diretas já, sua eleição foi indireta. Na verdade, Sarney era vice de Tancredo Neves, que apresentou complicações de saúde, falecendo em 21 de abril de 1985, não pôde assumir. Buscando resolver o problema da economia em crise, Sarney instaura o Plano Cruzado, congela preços e salários, sem sucesso. A inflação e os juros disparam. É feita ainda uma nova Assembleia Constituinte, substituindo a anterior, do período militar. Durante o seu governo, um dos acontecimentos mais marcantes foi a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Isso ocorreu por meio dos trabalhos da Assembleia Constituinte que se formou em 1987. O governo de José Sarney também tentou combater a inflação e a crise econômica, mas acabou fracassando. Sarney terminou seu governo com uma popularidade baixíssima e denunciado por estar envolvido em corrupção. Foi o 31º presidente do Brasil durante o processo de reconstrução da democracia. Durante o seu governo, um dos acontecimentos mais marcantes foi a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Isso ocorreu por meio dos trabalhos da Assembleia Constituinte que se formou em 1987. O governo de José Sarney só foi possível pela redemocratização que o Brasil passou na década de 1980. A abertura democrática iniciou-se durante o governo de Ernesto Geisel como uma estratégia dos militares para implantar governos civis que estivessem inteiramente alinhados com os interesses das Forças Armadas. Os historiadores chamam isso de abertura controlada. Os interesses dos militares acabaram frustrados com a demanda popular de democratização do país. Esse processo foi reforçado com o surgimento de novos partidos políticos, o que deu força para a oposição política. Em 1982, a oposição conseguiu vencer as eleições para governador em 10 estados, um indicativo evidente da força dos partidos de oposição ao regime. A partir de 1984, a luta pela redemocratização do Brasil ganhou força com a campanha pelas eleições diretas. Nomes como Ulisses Guimarães, Lula e Leonel Brizola apoiaram a campanha pelas eleições diretas para presidente, algo que não acontecia desde 1960. A campanha das diretas já foi resultado de uma emenda proposta por um deputado do PMDB, a qual ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira. Milhões de brasileiros foram às ruas clamar por eleições diretas, havendo o envolvimento de pessoas influentes da sociedade da época, como Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro e Tancredo Neves. Em São Paulo, o comício das diretas já mobilizou 1,5 milhão de pessoas. A emenda Dante de Oliveira precisava obter 320 votos para que fosse aprovada e, assim, a eleição presidencial de 1985 seria direta. A expectativa da população era gigantesca, pois a voz da população havia sido clara e o desejo era de que a escolha do presidente fosse feita pelo povo. Mas não foi isso que aconteceu, e a emenda recebeu apenas 298 dos 320 votos de que precisava. Durante a eleição de 1985, o político mineiro Tancredo Neves concorreu à presidência do Brasil. Como a eleição presidencial de 1985 seria realizada de maneira indireta, cabia ao colégio eleitoral fazer essa escolha. A derrota da emenda naturalmente foi um choque para a população, mas o PMDB precisou reorganizar-se para enfrentar os militares na eleição. Uma mudança foi feita, e Ulisses Guimarães foi substituído por Tancredo Neves como candidato presidencial da oposição. Isso porque Tancredo Neves tinha mais possibilidade de vencer a disputa no colégio eleitoral. Tancredo Neves era um tradicional político mineiro, possuía uma relação melhor com os militares e havia negociado com eles não investigá-los ou puni-los por crimes cometidos durante a ditadura se fosse eleito. Sendo assim, ele acabou sendo escolhido pelo PMDB como candidato à presidência do Brasil. Tancredo concorreria contra o candidato do PDS, o partido herdeiro do Arena. Por indicação do presidente, o candidato escolhido pelo PDS foi Paulo Maluf, mas essa escolha rachou o PDS. No interior do partido, existiam inúmeras candidaturas, e por isso, os membros do PDS apoiavam a realização de prévias, sondagem antes das eleições para se ter uma ideia das tendências dos eleitores, para decidir o candidato do PDS.
A nomeação de Paulo Maluf acabou atropelando o desejo de membros do partido e, por isso, o PDS dividiu-se. O grupo dissidente formou a Frente Liberal, FL, e essa dissidência acabou negociando com Tancredo Neves o apoio à sua candidatura. Um dos principais nomes do FL, José Sarney, acabou mudando-se do PDS para o PMDB e foi escolhido como candidato a vice-presidente de Tancredo como parte do acordo entre PMDB e FL. Parte da oposição, representada pelo PT, negou-se a aderir à campanha eleitoral de 1985 por não concordar com a escolha ser indireta. De toda forma, a campanha eleitoral de Tancredo Neves foi um sucesso e ele derrotou Paulo Maluf no colégio eleitoral por 480 contra 180 votos. A vitória aconteceu em 15 de janeiro de 1985, e a posse ocorreria em 15 de março de 1985. A população brasileira ficou eufórica com a vitória do político mineiro, pois ela marcava o fim de 2 décadas de ditadura e de governos militares. Mas as coisas acabaram não saindo do jeito que todos esperavam. Tancredo Neves vinha sentindo dores abdominais havia tempos. Ele tinha escondido suas dores porque temia que elas fossem usadas como desculpa pelos militares para impedir sua posse como presidente. Assim, ele procurou suportar as dores automedicando-se. Na noite de 14 de março, às vésperas da posse, Tancredo Neves passou mal e precisou ser internado às pressas. No Hospital de Base de Brasília, Tancredo recusava-se a ser operado, mas o seu caso era de vida ou morte, pois ele tinha uma infecção generalizada. O tratamento médico que ele recebeu foi desastroso, a situação não se resolveu e o entra e sai de pessoas era intenso. O risco de uma infecção hospitalar era grande. Na operação, foi retirado um tumor benigno infeccionado, mas os médicos mentiram e afirmaram que tinha retirado um divertículo. A situação de Tancredo Neves não melhorou, e a sua família acabou transferindo-o para São Paulo, onde ele passou por mais 6 cirurgias, mas não resistiu ao quadro infeccioso e faleceu no dia 21 de abril de 1985. Durante esse período, Tancredo agonizou e morreu lentamente. Com a internação de Tancredo, a incredulidade tomou conta do país e um dilema pairou sobre a classe política: quem tomaria posse? Na época, muitos sugeriram a posse de Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados e o grande nome da oposição da época. Havia o temor de que os militares rejeitassem a posse de Ulisses, e as negociatas políticas levaram ao nome do próprio vice, José Sarney. A posse por Sarney era temporária, mas, ainda assim, não era bem vista por muitos. O político maranhense tinha construído a sua carreira na política como um apoiador dos militares e só havia passado para a oposição nos últimos meses da ditadura. Quando Tancredo Neves morreu, Sarney deixou de ser presidente interino e foi efetivado no cargo. Assumiu a presidência do Brasil. Governou o Brasil de 15 de março de 1985 até 15 de março de 1990. Inicialmente, o mandato dele era de 6 anos e ele tentou estender-se no poder o máximo que pôde, mas acabou tendo de aceitar a redução de seu mandato de 6 para 5 anos. Sarney esteve na presidência quando o Brasil passava pela remontagem de sua democracia e acontecimentos importantes passaram-se durante o seu governo. Um dos destaques foi a aprovação do Emendão, uma emenda constitucional que trouxe o retorno de importantes direitos à população, como o direito de voto aos analfabetos. Além disso, os partidos de orientação socialista e comunista puderam voltar a funcionar legalmente, eles tinham sido colocados na ilegalidade em 1947. Surgiram nesse período importantes benefícios, tais como o seguro-desemprego, o direito do trabalhador ao vale-transporte, etc. O governo brasileiro reatou relações com Cuba e reaproximou-se da Argentina e do Uruguai, assinando acordos comerciais que anos depois resultaram no surgimento do Mercosul. Na economia, o governo de Sarney fracassou, pois não conseguiu resolver a crise econômica nem frear a inflação. Isso ficou evidente no caso do Plano Cruzado, um plano que aparentou resolver a situação da economia, mas acabou fracassando. Com o Plano Cruzado 2, a população brasileira sentiu-se enganada, uma vez que os preços aumentaram consideravelmente. A inflação chegou a alcançar quase 2.000% durante o governo Sarney.